E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos continuar resolvendo o exemplo a respeito do Teorema de Stokes, mas ainda falta avaliar o produto escalar entre a rotação de f e essa soma aqui, ou seja, avaliar essa integral dupla. Ok, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a rotação de f. E lembre-se, isso é a mesma coisa que calcular o determinante em i, j e k. E na segunda linha, nós colocamos a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial em relação a y e a derivada parcial em relação a z. E na terceira linha, colocamos o nosso campo vetorial, ou seja, menos y ao quadrado, que é a componente i, x, que é a componente j, e z ao quadrado, que é a componente k. Isso vai ser a mesma coisa que i, que multiplica a derivada parcial de z ao quadrado em relação a y, já que nós calculamos o determinante assim. E se estamos derivando z ao quadrado em relação a y, nós vamos trabalhar como se ele fosse uma constante. Então, vai ser zero menos a derivada parcial de x em relação a z. E, de novo, nós tratamos isso como se fosse uma constante, portanto, também vai dar zero. E, em termos de menos j, vamos fazer a derivada parcial de z ao quadrado em relação a x, que vai dar zero de novo, e subtraímos isso pela derivada de menos y ao quadrado em relação a z, e que vai ser zero de novo. E somamos isso com k, fazendo a derivada de x em relação a x, que vai ser igual a 1 menos a derivada de menos y ao quadrado em relação a y, que vai ser igual a menos 2y, mas nós já temos esse menos, então vai ficar mais 2y. E se simplificarmos, esses dois termos vão sumir, e aí vamos ficar somente com essa parte. Lembrando que eu utilizei o método de Laplace para calcular esse determinante. Se você não lembra, eu sugiro que você dê uma revisada. Mas agora sim, podemos voltar para a nossa integral dupla. E aí, vamos escrever a integral de 0 até 1. E o nosso parâmetro vai de 0 até 2π, mas agora o rotacional de f foi simplificado. E o nosso rotacional é 1 mais 2y, mas, ao invés de eu colocar o y, eu vou colocar em função do seno, como nós já vimos aqui em cima, ou seja, y é igual a r seno θ. Então, 1 mais 2 vezes r seno θ e o k aqui do lado de fora. E fazemos o produto escalar disso com isso aqui, ou seja, vezes rj mais rk dθ dr. E note que, nesse termo, só temos o componente k. Portanto, quando fizermos o produto escalar, nós vamos obter este componente j igual a zero. E, claro, nenhum dos termos tem um componente i. E aí, se fizermos o produto escalar, vamos olhar somente para o k, já que o componente do j aqui é zero, e aí ficaríamos com r vezes zero. E aí, se multiplicarmos esse r por essa parte, vamos ficar com r mais 2r ao quadrado vezes o seno de θ, dθ dr. E, claro, a integral dupla, aqui de 0 até 2π, e aqui de 0 até 1. Agora sim, é só resolver essa integral e aí vamos ter a resposta. E para resolver essa integral dupla, primeiro nós achamos a antiderivada em relação a θ, e aí a integral de r em relação a θ é igual a rθ, e a integral de seno de θ é menos cosseno de θ, não é? E aí vamos ficar com menos 2r ao quadrado vezes o cosseno de θ. E avaliamos isso de 0 a 2π, e ainda temos a integral externa, que eu vou até mudar para amarelo. Então, a integral de 0 até 1, e aqui o dr. Deixa eu descer aqui, então. E aí, se avaliarmos isso nesse intervalo, vamos ficar com r vezes θ, que, nesse caso, é o próprio 2π. Então, 2πr menos 2r ao quadrado vezes o cosseno de 2π,
que é 1, então menos 2r², e subtraímos isso avaliando em zero. E aí, r vezes zero vai ser zero, e o cosseno de zero é 1. Então, vamos ficar com menos 2r². E aí, esse negativo com esse negativo vão virar os dois positivos, né? E você tem um menos 2r² aqui e um mais 2r² aqui, então esses termos vão se cancelar. E aí, se simplificarmos, vamos ficar com a integral de 0 até 1 de 2πr dr. E a integral de 2πr é igual a πr², e avaliamos isso de 0 até 1. E aí, utilizando o teorema fundamental do cálculo, nós avaliamos essa função em 1, e aí vamos ficar com π vezes 1², que dá 1. Então, π, e subtraímos isso avaliando o zero na função, e se o r for igual a zero, tudo isso vai ser igual a zero, né? Então, menos zero, e que vai ser igual a π. Ou seja, todo esse trabalho que tivemos para encontrar apenas um π. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!